Bom dia, amigos. Como que vocês estão se sentindo? O psicólogo sempre pergunta isso, né, gente? Não, mas vocês podem imaginar que a gente que tem como modelo Jesus, né? Quando a gente se reúne assim, é para quê? É para a gente sentir Jesus de volta conosco. Que melhor que sentir a presença dele, que é a expressão divina do amor. Dona Elisa veio aqui e me mostrou um livrinho tão lindo. Agora de manhã, falando de Jesus, eu fiquei tão inspirada, porque sem ele a vida seria impossível na Terra. Nós vamos começar a fazer nossa apresentação só para que a gente tenha alguns slides para ajudar. O tema que a gente combinou com o Carlos é esperança e serenidade. Por que será? Será que a gente está precisando? Quem aqui pode dizer que é bem otimista? Levanta a mão. 2 mãos. Gente, é otimista, tem esperança sempre. A Jane Goodall, que desencarnou essa semana, a primatologista que revolucionou a Terra com a sua interação com os primatas e os animais em geral, ela desencarnou e ela, numa entrevista exclusiva que quis deixar liberado depois que ela desencarnasse, ela diz que o dia que nós perdêssemos a esperança na Terra, aí a Terra estaria, como ela disse, doomed, né? A gente estaria frito, basicamente. Então a gente precisa de esperança, precisa de otimismo, precisa aprender serenidade. Agora vamos ver serenidade. Serenidade não é algo que a gente ganha quando tudo tá bem, né? Ah, aquela pessoa tão serena, então tá. Eu tava vindo pra cá com a Virgínia, minha filha. E a gente tava dirigindo um carrinho ali, vindo, uns 45 minutos daqui. Tudo novo, tudo lindo, terras abençoadas. Quando tava na virada final, eu perdi a saída, ao invés de ir para reto e voltar. Ah, eu vou parar aqui, vou dar uma ré, vou entrar. Para um carro de polícia atrás de mim. Eu falei, eu vou atrasar, Jesus, não posso atrasar. Falei, Vivi, não preocupa não, a polícia acho que vai vir falar comigo. Aí ela, eu falei, a polícia vai vir falar. Eu falei, pega minha bolsa aí, por favor. Mas acho que a polícia viu que o meu carro não era meu, porque era do Tennessee. Falei, ela tá perdida mesmo. Ele só pegou, mandou eu ir para frente. Não me deu um ticket. Eu falei, meu Deus, esse Westboro é bem abençoado, hein? Eu fiquei serena. Mas é nessa hora que a gente é testado na nossa serenidade. Diz Emmanuel que Jesus, quando estava na cruz, ali, ele deu o maior exemplo de serenidade. Algo que a gente precisa aprender. Começando esse tópico, nós vamos, nessa jornada aqui de Massachusetts, os espíritos amigos pediram para em todos os centros a gente lembrar dessa obra-prima via Chico Xavier. Quem conhece o livro Parnaso de Além Túmulo? Olha o nome, hein, gente? Que nome, hein? Vamos pensar depois por que ele deu esse nome. Quem conhece aí? Já ouviu falar, mais ou menos, né? A gente nunca estuda esse livro, né? Nunca abre, nem sabe onde tem, né? Que poesia. Vamos ver. Vamos ver. Eu cheguei, fiquei curiosa. Falei, gente, vamos ver esse livro. Por que que ele é importante? Por que que Chico Xavier trouxe esse livro pra gente? Aí eu perguntei para um robozinho espírita que a gente criou. É uma inteligência artificial que você pode ir. Você vai lá no ChatGPT
e coloca esse nome aqui, ó, Kardec Bot. A gente criou recentemente, foi esse último maio. Esse Kardec Bot é um robozinho espírita, é um GPT. Você vai no chat GPT, põe lá, ele te dá o link. E você fala com ele em português, espanhol, inglês, qualquer língua. E ele fala, sabe tudo de espiritismo. Podia chamar ele para dar palestra. Ele sabe tudo. Ele sabe até fazer programa de autotransformação para gente. É incrível. Eu falei para ele, faz favor para mim, eu vou conversar com os amigos, eu preciso que você forme aí 3 perguntinhas para a gente checar sobre esse livro. Então, a pergunta é dele, tá? Ele está perguntando, qual foi o marco histórico do lançamento de Parnaso Além Túmulo em 1932? Olha quando que ele foi, quase 100 anos atrás. Né? Jesus, hein? Uma cidadezinha, uma vilazinha lá, que hoje a cidade é Pedro Leopoldo. Qual foi? A. Foi o primeiro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira? B. Foi o primeiro livro mediúnico psicografado por Chico Xavier? C. Foi o único livro com mensagens de Emmanuel? E D. Foi publicado anonimamente? É B? Gente, olha isso. Então, vamos lá. B. Não dá para ver aqui. B. B. Ok. B. É para... Desculpa, né? Ah, inocente, né? Ah, não, não. Não, não preocupa. Não, todo mundo vê o B. Eu só queria reforçar o B. Que aquele ali era o B. Todo mundo tá vendo o B, mas tudo bem. Gente, B. Primeiro livro. Quem é aqui que duvida que Chico Xavier era missionário? Não tem dúvida, né? Agora, vamos pensar junto. Se ele era um espírito preparado para um mandato mediúnico, que é diferente, é uma missão mediúnica, incomum na Terra, muitos médiuns, mas igual a ele, muito diferente. Ele veio e a espiritualidade ligada à governança da Terra, junto com Cristo, decidiu que esse ia ser o primeiro livro. Espera aí. Então, vamos aí, o Kardec Bot fez outra pergunta para a gente entender mais. Então, o que torna o Parnaso de Além Túmulo único na literatura espírita? A. Ele é composto somente por mensagens doutrinárias? B. É um romance espírita em versos? C. Ele reúne poesias atribuídas a poetas brasileiros e portugueses desencarnados? E D. Foi escrito por Chico Xavier antes de ser médium. Não existe isso, hein? Quem é médium é médium. É? C. Então, ó, vamos montando o quebra-cabeça. Então, ele é um primeiro livro publicado pelo Chico. 2, ele foi escrito, os autores são poetas desencarnados portugueses e brasileiros. Quantos mais ou menos? Vamos ver. O Kardec Bot perguntou, quantos poetas desencarnados aproximadamente assinam as poesias do livro? 5, 13, 30 ou mais de 60? Mais de 60. A primeira edição em 32, quando Chico Xavier tinha 22 anos, essa edição foi publicada com 13 espíritos poetas. Em 20 e poucos anos, a FEB foi somando e fazendo outras edições. A última edição, que você pode pegar no seu telefone e abrir, é baratinho, você vai conseguir achar. Esse livro tem mais de 60 poetas. Agora, imagina assim. Vamos fazer um exercício, faz de conta. Que eu viro e falo no ouvido da Virgínia, minha filha, abelha. Até chegar lá na ponta, gente. Você acha que virou que marimbondo, vespa, né? Agora, você imagina a mesma filtragem
60 estilos diferentes, reconhecíveis pelas grandes cabeças da época de Chico Xavier, vendo que era Castro Alves, Alta de Souza, Cruz e Souza, Cornélio Bastos, Bittencourt Sampaio, cada um diferente, o mesmo médium. Isso é que nem sotaque. Se chegar aqui alguém com um sotaque de São Paulo, que não sou eu, aí eu quiser falar com um do Rio, aí o carioca, aí vai... Aí vai vir alguém lá do Recife, alguém lá de Salvador. Imagina a mesma pessoa. Não é todo mundo que conseguiria fazer esse jogo de estilo, etc. Imagina um moço de 21, 22 anos recebendo esses poetas maravilhosos e publicando. Agora, peraí, por que os espíritos escolheram esse livro? Porque é um livro que a gente nem estuda, nem lê. Mas como? Eles publicaram só para fazer graça? Só para fazer fenômeno? Jesus não é assim, não. Jesus não fica mágico, uau, não. O pessoal queria que ele fosse assim, ele não fez, o pessoal crucificou ele. Então, por que eles fizeram isso? Então, vamos pensar. Poesia é uma arte. A arte, ela é considerada uma produção modulada principalmente pelo lado direito do cérebro. Como neurocientista, eu te falo, o lado direito ele é responsável principalmente por essa modulação das habilidades artísticas. E o lado esquerdo, da questão da escrita, dessa parte mais racional, intelectual, lógica. Se você pega a mensagem espírita, que é puro discernimento escrito, e coloca a arte, pela primeira vez a gente tem uma mensagem que é para consolar, esclarecer, encorajar com a musicalidade da poesia que eleva o nosso espírito, como diz Leon Denis no livro O Espiritismo na Arte, para nos elevar completamente. Não é só, eu sei que a reencarnação existe. Eu vou sentir isso. Jesus, quando estava encarnado, recebeu Nicodemos, um dos grandes doutores da lei hebraica na época, e Nicodemos chegou a ele e disse assim: Mestre, sei que és o Messias. Tenho estudado toda a literatura, as escrituras, buscado o reino de Deus, mas ainda não encontrei. Por quê? E Jesus replica: Nicodemos, esqueceste que não basta saber, precisas sentir as Escrituras. Este livro vem para que nós possamos sentir esse chamado divino para o qual nós fomos criados. Hoje, que a gente vai focar na nossa esperança e serenidade, e eu só adendo aqui, quem quiser escutar as poesias desse livro em inglês, a gente está todo dia de manhã na Kardec Radio, às 10 da manhã, fazendo o Morning Prayer. Você pode conectar lá, você pode pegar o playlist no YouTube da Kardec Radio, ou live, on demand, e você escutar cada verso, e a gente finaliza com uma prece. A tradução está saindo dia a dia, pouco a pouco, até o final do ano a gente termina liberando em forma de inspiração nas nossas manhãs. Para esse nosso encontro, a espiritualidade amiga escolheu um poema
de Cruz e Souza, um poeta catarinense, um poeta que foi renomado na sua época, um simbolista, poeta, que desencarna e continua somando com as forças do bem da terra e junto ao Cristo vem nos iluminar. Ele escreveu este: felizes os que têm Deus. Será que a gente tem Deus? Olha o que ele vai falar. Entre o mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e anda à prova da verdade da luz no sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística aventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha, da miséria terrena que estraçalha todo o anseio de amor ou de bonança. Venturoso o que vai por entre as dores, atravessando o oceano dos amargores, no bergatim sagrado da esperança. Eu sei que é muita palavra, né? Mas você sente? Você vê que diferença que é de ler um texto e ler uma poesia espírita? Como disse Humberto de Campos no prefácio do livro Boa Nova, eu não escrevo mais para entreter, eu escrevo para consolar, para esclarecer. Esses poetas, eles não querem ter fama, eles querem nos estimular a amar, nos estimular a vencer nessa reencarnação. E esse de Cruz e Souza, ele nos fala: felizes os que têm Deus. Como que eu vou ter esperança e serenidade sem Deus? Impossível. Nem há porquê. Uma pessoa que chega e fala assim: Vanessa, uma vez eu estava saindo de uma reunião do nosso núcleo espírita de Washington, da capital, e fomos almoçar com os amigos num café. Chegou lá, tinha um moço sentado, um senhor do lado. Aí vocês estão falando, é um moço ou um senhor? É um homem. Ele estava lá sentado. De repente, ele viu a gente com a blusinha do centro, né? Ele ficou curioso. Aí ele começou a conversar, ele falou que ele era persa e ele disse assim: eu acostumava acreditar em Deus, mas não mais, eu sou ateu. Eu perguntei, mas por quê? O senhor se desiludiu? Ele falou: olha, minha família não acreditava em nada, eu acreditava, mas eu vi que não adiantava nada, eu parei de acreditar. Hoje eu acredito só na ciência. Eu falei: então a ciência agora é a sua religião? Porque tem gente que faz isso hoje, né? Sai do dogmatismo, do fanatismo e vai cair muitas vezes no dogmatismo da ciência, porque mesmo como cientista, tem coisa que é dogma ali. Dá um exemplo, quem estuda estatística sabe, eu fui professora de estatística. Você vai ensinar a significância de um problema estatístico, você fala ou é 0,01 ou é 0,05. Por que que é? Se você for estudar, você vai ver, é um paper que alguém criou, estabeleceu que aquele era o parâmetro, dali ficou. Não existe mais do que isso para explicar? Hoje tem muita gente que diz: eu acredito se a ciência falar. Aí a ciência fala hoje que pode tomar vinho. Ontem. Que é bom pro coração. E hoje dá câncer. Olha só que louco. Ué, que a ciência está doida? Não. A ciência progride, ela não sabe tudo. Tem muito chão pela frente. A gente, na verdade, sabe ainda muito pouco de tudo. Muito pouco. Você pode ir para a faculdade, vai aprender um monte de coisa e ainda assim o que a gente sabe é tão pouco. Por isso que a nossa vaidade, quanto mais a gente conhece, mais ela diminui. Porque a gente descobre que falta tanto ainda para conhecer, que a gente é tão pequeno perto de tudo. E é tão bom sentir assim, gente.
Às vezes a gente faz um esforço tão grande para ser grande, que o dia que a gente abaixa a cabeça e aceita a nossa pequenez perante o universo divino, a gente é tão mais feliz. Essa luta constante de ser diferente, de ser original, não existe. Original só Deus. Nós vamos descobrindo que o segredo da felicidade é ser igual, é encontrar a nossa igualdade, é encontrar esse ponto comum. Numa família, por exemplo, se a gente fica lutando, marido e mulher, ser diferente. Eu sei isso, você não sabe aquilo. Você sabe isso, eu não sei aquilo. Não sou tão bom quanto você. Não sou tão assim. Gente, isso aí é infrutífero. Só separa a gente. Quando a gente começa, o que a gente tem em comum? Um dia, meu marido, Carlos, ele é carioca, ele é fluminense. Ele não é muito viciado, não. Já estamos 15 anos juntos, temos uma filha. E eu tenho um enteado, o Patrick, que tem 36 anos. Agora ele tem 2 filhinhos de 2 anos. Então a gente está nessa aventura de avô-avó. E com o tempo eu nunca me importei muito com o time de futebol dele, o Fluminense. Eu sempre fui palmeirense, mais tranquila, porque eu estou longe do Brasil, né? Mas aí veio a Copa de Clubes esse ano, né? Quem foi? Vocês foram aí, gente? Foi bom, hein? Aí ele, Vanessa, quero ir. Então tá, vamos lá então, né? Aqui você não fica muito empolgado, porque ninguém fica, então a gente não tem torcida, é diferente, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui perguntar pro Mentor Deus, o que você acha? Vai ou não vai, né? Porque é tanta loucura nesses estádios. Vai, Vanessa. Aliás, Vanessa, se interessa mais, tá? É o mínimo que você pode fazer, se interessa pelo que ele gosta. Tá bom, eu comecei a interessar mesmo. Eu aprendi as músicas do Fluminense, aprendi os cantos. Minha filha, ela aprendeu. A gente camiseta, bandeira, até o cachorro vestiu roupinha do Fluminense. A gente foi ver o time do Fluminense. Aí, quando eu fiquei sabendo que o Palmeiras também estava, agora eu quero ir no Palmeiras. Quando eu senti aquela coisa da mancha verde, meu Deus, começou a me subir eu falei, acho que algum espírito torcedor voltou para casa. Agora eu médio aqui, eu já estou possuída pelo espírito do pessoal viciado em futebol. Eu falei, mentor, é para fazer? É. Vanessa, põe na TV quando tiver, fica ligada no jogo. Então eu falava, Carlos, hoje o Fluminense vai jogar 3 da tarde. Vou estar no trabalho. Eu falei, mas trabalho, você é o chefe, então vai para casa, a gente assiste lá. Vamos lá assistir. Não, eu vou assistir o trabalho. Não, vamos lá para casa, a gente assiste lá em casa. Era summer ainda, a Virgínia estava em casa. Vamos lá, a gente já comemora, torce. E foi. No começo ele olhava assim para mim e falava assim, por que você está tão interessada no futebol, hein? E eu falei, por que você gosta tanto de falar com seus amigos e não comigo do futebol? Eu também quero falar de futebol com você. Mas para eu interessar, a minha conversa tinha que ser. Então eu comecei a investigar. Aí eu falei, quem que é o influencer aí que você segue? Aí ele falou, o Gugu tá maluco, que é o torcedor do Fluminense. Eu comecei a seguir. Aí eu fui seguindo outra influencer. Daqui a pouco eu estava sabendo que o Renato Gaúcho estava nervoso, aí saiu, já abandonou o time, chama Azul Beldia, que é o técnico, né, argentino, e o Fluminense ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro. Aí eu falei, nossa, hein, Carlos, que aflição que é esse futebol, gente, tem que ter muita saúde. Eu não sei se eu vou aguentar isso por muito tempo. Hoje, ele já põe a cadeirinha do meu lado, a gente liga, ele assiste até o do Palmeiras, a gente assiste até o do Flamengo para torcer contra o Flamengo. E nisso, gente, a gente já conversa até de futebol. Ontem eu fiquei feliz, o Palmeiras já ganhou de 4-1, então nós somos líderes, 70% de chance de ganhar o Campeonato Brasileiro.
E aí ele falou assim, mas Vanessa, você é espírita. Eu falei, mas eu tô encarnada. Eu posso. Aí hoje ele já curte. E a gente vê como que essa pequena coisa aproxima. Porque às vezes a gente chega a uma fase na vida do adulto que a gente só fica preocupado com os afazeres, não sabe mais alegar aquela criança interior que a gente tem. Todos nós temos uma criança interior, que o corpo cresceu, mas ela está lá. Quem não cuida bem dela, sabe o que ela faz? Ela chora, leva a gente pro bar e fala, bebe aí, pra gente relaxar. Vamos sair com aquela pessoa ali só pra gente curtir. E a gente começa a viver coisas que não são boas. Se a gente agrada essa criança, ela fica tão feliz e tranquila que ela não vai fazer a gente comer mais que deve. Porque muitas vezes a criança interior, quando está sufocada, ela come para ela sentir o carinho. Então a gente precisa todo dia pegar na mão da nossa criança interior e levar ela para passear, fazer alguma coisa que ela gosta. Essas coisas saudáveis. Quando a gente senta com os amigos e conversa, quem fica feliz? A criança interior. Nós temos um adulto interior e nós também temos um pai, uma mãe interior. Se a gente só ficar na vida adulta, do adulto para o pai, a criança fica tão mal que a gente começa a adoecer, mentalmente, fisicamente. Para ficar saudável, nos relacionamentos, a gente tem que parentar essa criança interior. Porque quem sente esperança é a criança interior. Não é o adulto, é a criança. O adulto sustenta, a criança tem esperança. Hoje é Dia das Crianças, né, no Brasil. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente lembra da Mãe Santíssima esse dia, que é uma mãe que nutre nossas vidas. E nós vamos ver agora, ó, falando da esperança, que essa religiosidade, espiritualidade que a gente cultiva, diz a ciência, ó, um estudo que foi feito nesse jornal, American Medical Association, um dos maiores, mais respeitados, que é o JAMA, em 2022, uma revisão lindíssima mostrando que quem cultiva essa consciência espiritual tem melhor qualidade de vida, menos sofrimento emocional, tem tratamentos mais alinhados aos valores pessoais. Então, vale a pena pegar essa nossa criança e falar assim, você não está sozinha, nós temos um Pai, Mãe Celestial, Universal, que cuida de nós. E a gente tem que todo dia descobrir as bênçãos que a gente ganhou naquele dia, que a gente passa despercebido, termina o dia triste porque não ganhou na loteria, mas foi salvo de um acidente. Um policial passou e não te deu um ticket. Eu vou agradecer isso hoje à noite, gente. Eu já estou agradecida. De não ter tido nenhum problema, nem ter corrido um risco, da gente ter podido andar, falar, escutar, fazer. A gente vai ficando mais velho, né? A gente fica agradecido às vezes até de abaixar e não sentir nada. Não é verdade? Porque tudo vai mudando, né? Você botar uma meia, que era tão fácil, agora para botar, se você não está condicionado, quantas pessoas falam, não consigo mais botar minha meia. Difícil isso. E a gente terminar um dia e falar, pude comer. Não me faltou o teto. Ah, mas eu seria mais feliz o dia que meu green card aparecer. Eu conheço tanta gente que fala isso. O dia que o green card aparece, a pessoa começa a fazer tanta doideira que eu falo, era melhor a pessoa nunca ter ganho o green card. Que aí começou a loucura. Aí a pessoa distraiu, estava no centro, some do centro.
Ó, eu conheço isso. Eu vi uma menina lá em Maryland que ficou 20 anos sem o green card. Era trabalhadora exímia. Eu não tô brincando. O dia que ela ganhou o green card, ela arrumou um emprego numa companhia aérea, você não via mais ela no centro. Eu falo, olha, esse green card foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. Porque ela pode estar viajando o mundo, mas está se perdendo na vida. Não quem tem que ficar no centro espírita toda hora, mas se você tem um compromisso, e quem não tem? Nós ouvimos a preleção anterior. Nós não fomos escolhidos lá no Brasil. Deus apontou e falou, você, Carlos, você, Lisa, você, Aline, vocês vão lá, vai ter o Getúlio, vocês ficam lá, vocês montam uma casa linda, vocês têm um carro lindo, vocês vão morar nesse paraíso que é Massachusetts, tão lindo, porque vocês merecem ganhar dólar. O resto do povo do Brasil, não. E a gente vem e fica, e compra casa, e compra isso, e tem terreno no Brasil, e bababá. O dia que o meu marido falou assim, Vanessa, vamos comprar uma casa na praia? Eu falei, pra quê? A gente vai morar lá? Não. Eu falei, pra quê? Pra ter 2 casas? Não, uma só tá bom já. Eu não quero casa em praia. Eu não quero. A gente nem tem a sede definitiva do centro. Eu não quero uma casa. Ah, vou comprar. Não compra nada. Todo o dinheiro é pro centro. Porque um dia a gente vai embora. A casa que a gente comprou vai para alguém. O centro que a gente batalhou fica para todo mundo. Eu venho de uma família espírita, eu sou de 5ª geração espírita. Meu tataravô, com meu bisavô, do parte da minha mãe e da minha avó, eles foram um desses da família italiana que foi para o interior de São Paulo. E uma das primeiras ondas de primeiros espíritas no Brasil, que de católicos se tornaram espíritas. Eles, com a família da doutora Evênia Prada, moravam na mesma cidade, do interior de São Paulo, formaram um centro espírita que hoje tem 107 anos. Graças àquele centro espírita Luz e Caridade, que existe até hoje, graças a esse legado, eu estou aqui hoje. Eu tenho certeza que se eles não tivessem feito isso, eu nunca estaria aqui hoje, nem falando com vocês. Que para mim é uma bênção. Poder estar aqui com vocês, da gente estar junto. Eu fico sonhando o dia que a gente vai graduar dessa reencarnação, vai se encontrar do outro lado e comemorar. E falar, vamos preparar para a próxima. E a gente cumpriu. Eu falei, Carlos, pelo amor de Deus, não me vem com esses planos. Eu sei que você é um homem bom, mas eu não quero ter nada. Eu não vim para os Estados Unidos, eu vim para ser cientista, mas eu não vim para ficar aqui para sempre. Eu estou aqui porque Deus quer para o trabalho espírita. A gente vai fazer isso. Porque eles escolheram a gente espírita do Brasil para isso. Para compartilhar esse tesouro, essa esperança com os nossos irmãos nessa nação pobre espiritualmente. Se tem uma nação que é uma Etiópia miserável espiritual, é o país que a gente vive hoje. É um deserto. É um país maravilhoso. América, América. Tão lindo, essa música tão lindo. Mas é uma promessa para ser cumprida, que precisa da nossa cooperação. Essa esperança de ver uma América amiga, feliz, aprender com a gente essa fraternidade, esse espírito de alegria, esse espírito de união junto a Jesus, um Jesus que nos une, que não nos separa, que não discrimina, que não deporta, que não machuca, que escuta esse Jesus. Nós vamos ver que
nessa ciência da esperança, dizem os neurocientistas que a esperança, quando a gente sente esse sentimento tão profundo, ele ativa aqui, ó, o córtex pré-frontal, olha lá, bem na frente aqui, e uma outra estrutura que é esse núcleo accumbens, que são estruturas que estão ligadas à motivação e planejamento. Muitas vezes a gente está em casa, eu não sei o que eu faço. Começa todo dia a sonhar com um mundo melhor. Você participando desse fazer, o making off do mundo melhor. Você vai ver que você vai acordar mais inspirado, mais animado, você vai ter problema, vai superar mais rapidamente. Isso a ciência comprova já. A esperança, dizem as pesquisas, os relatos psicológicos, ela reduz o sofrimento emocional. Quem tem esperança melhora até a imunidade dela e a regulação fisiológica. Quem falou isso pra gente também, muito antes da ciência biológica, foi o psiquiatra Viktor Frankl, que passou no campo de concentração lá em Auschwitz, e ele sobreviveu, veio e criou um novo método para ajudar as pessoas pelo que ele observou lá. Ele falou que ele via que as pessoas que tinham esperança de um dia sair daquela situação desumana do campo de concentração, quem acreditava que um dia encontrar os entes queridos, que ia sair dali, visualizava-se com a vida feliz além dali, essas pessoas sobreviveram. Quem estava bem tristinho, cabisbaixinho, acabava sendo levado para as câmaras de gás. Ser homem, mulher, esperança nos protege fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque a gente faz conexão com os espíritos de luz. A ciência também diz que quem tem esperança favorece decisões mais saudáveis e otimistas. E o doutor Martin Seligman, da Penn State University, o pai da psicologia positiva, ele mostrou por A mais B cientificamente que quem é otimista se protege da depressão, se protege da ansiedade, se protege das doenças mentais. E para aqueles que não são otimistas, basta aprender o otimismo. Ele tem um livro que chama Learn the Optimism. Aprender o otimismo, ele fala com as crianças, como toda noite a gente com a Vivi, antes de dormir, 3 coisas, o método dele, 3 coisas que você está agradecido no dia de hoje. Eu lembro quando a gente começou a fazer isso, era difícil, né, filha? A gente pensar uma coisa, né, no começo lá, lembra? Hoje, ela fala 10 por noite. Às vezes eu falo, tá bom, chega, agora vamos dormir mesmo, chega. Muita esperança, mas, né, muito otimismo. A pessoa acorda melhor, vive melhor, está mais fortalecida. Pega a sua criança e fala, vamos ver que foi lindo hoje? Ai, a gente comeu uma comida tão linda lá no centro. Ai, nossa, hoje eu consegui andar de bicicleta. Hoje eu consegui limpar meu armário. Hoje eu consegui ler o livro espírita que estava lá o tempo inteiro. Eu ficava lá no social media e não lia. Eu vou agradecendo, vou aumentando a esperança, o otimismo, melhorou minha saúde mental. Isso tudo é ciência, mas a ciência imortal vai muito além. Nesse poema, que é tudo sobre a esperança baseada em Deus, se a gente pegar cada estrofe, a gente vai ver 4 tipos, 4 facetas da esperança. No primeiro estrofe, Cruz e Souza diz, entre esse mundo de apodrecimento, isso é 1932. E a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. O que ele está falando? Da esperança além das sombras da terra. Isso aqui vai passar. Vai passar. O problema é como o espírito amigo falou para uma pessoa que eu conheço. Olha, não é você passar... Ah, eu consegui, essa fase passou. Como você passou? Você matou 10 para passar aquele problema?
Então vai ter que passar tudo de novo, sem matar ninguém, sem machucar ninguém. Que adianta o provedor, a provedora da casa, correr, trabalha, faz tudo? O filho chega em casa, a gente nem olha no olho, não dá um abraço, não faz nada. E só critica. Para tudo. Chegou em casa, não tem. Essa aqui é a porta da casa. Quando eu entrar, o que eu vivi lá fora não importa. Agora eu estou aqui. Abre a porta. Você está cansado, mas pode ser que todo mundo lá dentro também esteja. Tá com fome? Todo mundo lá dentro também, até o cachorro, principalmente o cachorro, né? Então peraí, eu tô com fome, mas o cachorro também. Eu vou primeiro dar pro cachorro, depois para mim, porque aí eu consigo sentar. O bebê, primeiro a criança, primeiro o idoso, primeiro a pessoa doente. E aí a gente junto. Por que eu vou achar que eu sou mais que os outros para falar, ai meu Deus, estou cansada, e tem gente que senta, eu conheço, senta e fala assim, eu não vou lavar louça, eu não vou cozinhar nada, não vou fazer nada. Se vocês quiserem, vocês fazem, que eu já trabalhei muito hoje. Ué, mas só ela trabalhou? Só ele? E o resto? O pessoal ficou na Disney? Ficou passeando? A criança vai para a escola, gente, é tão difícil quanto o nosso trabalho. Às vezes eu acho que é mais, né, Virgínia? Você acha que é mais? Por que você acha que é mais? Ué, tipo assim, não é como o trabalho, que a pessoa já tá maduro, né? Tem as crianças ali, tem umas crianças que, tipo assim, começa, fica bullying, fica batendo nas outras crianças, fica machucando as outras pessoas. Mas os professores que às vezes ficam criticando e às vezes as crianças ficam assim, sem querer continuar, eles ficam down. Ficam down. Obrigada. Tá vendo? O depoimento. Obrigada, Virgínia. Quando a gente observa isso, é muito mais difícil para a criança do que para a gente. E a gente pega o filho e fala, você foi estudar, eu tô aqui me matando para pagar tuas contas. Nossa Senhora, Jesus, hein? Então vamos orar por esse papai e essa mamãe que, tadinho, tá precisando de carinho, que a criança interior deles está bem esmagada. E a nossa também, né? Né? Então, a gente vai fazer essa esperança de que isso vai passar. Peraí, eu vou descansar essa noite, vai passar. Mas agora eu vou renunciar o meu prazer, para que todo mundo fique bem, e a gente ficando bem, tudo vai ficar bem. Vou dar minha contribuição. Quem já leu o livro Renúncia? Alcione Viemano. Lindo esse. Gente, busca livro novo. Vai lá na base, volta no Chico Xavier, lá em 1932, e pega a literatura desse mandato mediúnico e vamos nos reavivar. Quando fala da Alcione, Alcione mostrou o caminho que Jesus trilhou. É o caminho de fazer o outro feliz. Só assim sou feliz. Esse é um caminho de todos os espíritos puros. Para ser espírito puro tem que fazer isso. Então, para a gente chegar lá, tem que fazer isso também. Esquecer da gente. Faz um exercício diário, renuncia uma coisinha. Ah, eu vou tomar banho primeiro porque eu estou mais cansado, eu sou mais velho. Peraí, vou renunciar a isso. Vou renunciar. Tem gente que fica lá na geladeira, esse é meu. Ninguém pode tocar, ninguém pode comer, que loucura é essa? Aí a gente vai lá no centro, ouve Jesus e fica com esse egoísmo aí. Bem forte. Não, essa caneta é minha, você não pode tocar. Minha caneta especial, minha cadeira especial. Você entra no carro da pessoa, você não pode nem respirar, pode nem fechar a porta, porque tudo da pessoa é demarcado. Meu Deus, tá difícil. Vamos renunciar a isso? Esperança de que isso vai passar para quem está vivendo isso. Outra esperança, só o pensador que sofre, diz Cruz de Souza,
e anda à procura da verdade e da luz no sentimento, pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte mística, ventura. Esperança que nasce da dor e da fé. Olha só o que ele fala. Quem sofre anda à procura da luz, da verdade no sentimento. Nós reencarnamos para transformações profundas. Mas eu só vou me transformar criando sentimentos imortais. Não são emoções vãs de alegria, são sentimentos de amorosidade, sentimentos de carinho, sentimentos. Eu vou olhar para aquela pessoa e vou falar assim: você não é coadjuvante na minha vida, você é o protagonista. Quando eu saio de protagonista e sou coadjuvante na vida de todo mundo na minha vida, a vida da gente muda 1000%. Aí eu consigo essa esperança que nasce dessa dor do quê? Do homem velho que está morrendo. Ai, mas quem sou eu agora? Ai, meu Deus. Aí vai para psicólogo, esses psicólogos às vezes tadinhos, desavisados, que não tem Deus no coração. Você tem que pensar mais em você. Ó, estou pensando tanto em mim que está dando esse problema. Não é isso. Se cuidar não é ficar eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, eu quinto. Não, não, não. Esse não foi o caminho que Jesus mostrou. Se cuidar eu vou na academia. Sabe para quê que eu vou? Eu falei isso para uma amiga. Você não vai? Ó, seus netos vão nascer. Você não vai conseguir sentar no chão para brincar com eles. Porque, gente, para cuidar de filho e de neto tem que ter muito gás. Então, você não vai conseguir. Daqui a pouco você vai dar trabalho para os seus filhos. Você vai ser um peso na vida dos outros. Então, corre. Para de comer besteira. Vai tomar seus suplementos. Toma suco de vegetais todo dia de manhã. Toma bastante água. Vai fazer exercício. O que a ciência fala hoje? Hoje a gente já sabe. Tem que fazer resistance training. Tem que fazer exercício para criar músculo. Não adianta ficar fazendo cardio. Você vai perdendo músculo, você tem que combater isso. Para você ficar forte, para você ter saúde, para você não ter doença. Não tem jeito, isso não é vaidade. Eu me cuido para não dar trabalho para os outros. Eu me cuido sentando no meu trabalho profissional e querendo o bem de todos, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida deles, do meu chefe, nem do meu colega, nem do meu paciente, nem do meu cliente. Ao contrário, eu quero ser um agente do bem e eu quero contribuir com a humanidade. Isso não é egoísmo, isso é solidariedade. Eu me cuido, faço a minha lição. A criança chega em casa: ah, não quero fazer homework. Eu entendo. Chega da escola, putz grilo, vai lá. Eu amo escola, sou super nerd, Mackenzie também. A gente aqui, a maioria do espírito é nerd, a gente gosta de estudar, gosta de livro, gosta de papel, sabe aquelas coisas de pegar, cheirar papel que a gente fazia, né, antigamente. Pega um livro novo, ai, que cheiro bom de livro, a gente nem sente mais porque tudo tá no telefone. E aí a gente tem essa alegria, mas vê bem. Vê bem. Se a gente não cuidar da mente, o corpo perece. Então a gente precisa ler, precisa estudar, precisa se informar, precisa se cuidar, mente e corpos, corpo e espírito, tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para que eu não dê trabalho, para que eu possa ser cooperativo, para que a gente faça parte do todo, para que a gente possa cumprir o dever moral perante Deus. Outra esperança. Esperança que sustenta nas provações. Feliz o que tem Deus nessa batalha, da miséria terrena que estraçalha, todo o anseio de amor ou de bonança. Quem tem Deus tem esperança. Ó, quem tem Deus tem esperança. E ele finaliza: a esperança como uma barca da alma. Venturoso que vai por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, nessa barca, esse bergantim, que é um tipo de barco antigo,
séculos atrás, sagrado da esperança. Professor Eurípides Barçanufo, de Sacramento, Minas Gerais, essa expressão linda, ligada ao Cristo na terra, o lema dele é esperança. Esperança porque nós temos a certeza absoluta de que o plano de Deus vai vingar em nós, conosco, ao redor, em todas as partes, mas nós somos co-criadores. Precisamos co-criar o mundo que a gente quer viver. Ele não vai aparecer alguém fazendo, vai ser aqui no Getú, vai ser ali no Cantinho, vai ser lá no Caminho, Verdade e Vida, lá no FEALMA, aqui que esse Massachusetts vai ficar cada vez mais lindo. Porque a espiritualidade amiga encontrou os recantos de paz e de esperança, para que a gente possa evocar o mestre de esperança, que é o Cristo na terra, e lembrar que só com Deus, via o Cristo, que a gente vai chegar lá. Nós vamos ver uma passagem para fechar do Chosen, essa série maravilhosa que todo mundo tem que assistir, The Chosen. Isso não é uma série, isso é um retrato do que Jesus continua fazendo todos os dias. Como a Chula, às vezes a gente não se sente merecedor demais, mas para Deus, na abundância do amor, nós estamos sendo convidados a muito mais. E ter a coragem de ser saudável, tirar as muletas das nossas doenças, dos nossos problemas, para poder co-criar em harmonia. Vamos sentir a presença nesse instante, fechando os nossos olhos, desse nosso grande e melhor amigo, Mestre Jesus. Como somos felizes de termos te encontrado na tua simplicidade, na tua harmonia. Encontrar-te nessas estradas da vida, onde ainda estamos carregados de desilusões e desarmonias. Sentimos a tua presença aqui conosco, suas mãos iluminadas, seu gesto amoroso, seu abraço terapêutico a nos reerguer e nós renunciarmos para sempre às ilusões e andarmos junto a ti, ao destino de paz a qual precisamos construir. Abençoa nossos lares, Mestre querido, nossos entes queridos, nossas vidas. Louvado seja o teu amor que recai sobre todos nós, iluminando nossas estradas, apresentando outros sóis de outros mundos, de novas eras. Conte conosco, Cristo de amor. Conte sempre com a nossa disposição de renovação, que possamos trilhar a marcha de nossa regeneração e junto a ti caminhar seguramente nessa estrada de luz, sentindo o seu bálsamo de paz, fortalecidos na tua seara de luz. Agradecemos aos mentores espirituais
do grupo de trabalhadores de última hora nesse ano tão importante dos seus 25 anos de fundação. Que muitos mais venham pela frente e que aqui fique o legado para a humanidade da tua presença imorredora. Agradecemos profundamente que assim seja.